Amém? A paz do Senhor Jesus a todos os amados que estão aqui presentes, aqueles que nos acompanham pela transmissão, nós também saudamos com a paz do Senhor Jesus. Aos irmãos, vamos lembrar aqui, nossos irmãos que já nos acompanham há algum tempo, lá no Piauí, Porto Alegre, Florianópolis, Sorocaba, São Bernardo do Campo, Fortaleza, Sergipe, Três Rios, Portugal, em alguns desses lugares já com trabalho de célula. Louvado seja o nome do Senhor, pelas portas abertas. Então, a todos a paz do Senhor Jesus. Não temos visitante hoje, né? Não tem papelzinho aqui. Vamos abrir a palavra de Deus. Temos visitante. Tem algum visitante aqui? Levanta a mão. Tem? Oh, glória a Deus. Amém. Seja bem-vinda, tá, amada? Amém. Já tem igreja? Não tem igreja? Você veio no lugar certo. Também? É a primeira vez? Oh, glória a Deus, já tem igreja? Não tinha. Agora já tem. Olha, sintam-se em casa, sintam-se acolhidas e amadas por Deus e por nós. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vamos fazer a leitura do Evangelho de Marcos, do versículo 1 até o versículo 12. Evangelho de Marcos, ou Evangelho segundo Marcos, conforme alguns gostam de dizer. Evangelho de Jesus segundo Marcos, como alguns também gostam de falar. A versão que eu vou ler aqui é a revista e atualizada. E nos diz a palavra de Deus assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu a notícia, né? Correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? Eles falavam isso internamente, eles não expressaram isso com a voz. A Bíblia diz que eles falaram em seus corações. Nós estamos lendo o texto de Marcos 2, que também está em Mateus 9 e em Lucas 5. Continuando. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, eles assim pensavam internamente, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Jesus vai fazer uma proposta. E ele vai dizer: qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e toma o teu leito e anda? Já vou te adiantar que muitos comentaristas, muitos teólogos acabam dizendo que o mais difícil é dizer: levanta, pega a tua cama e anda, e sai, porque é uma manifestação visível. Enquanto que
dizer os teus pecados estão perdoados é uma manifestação que só Deus conhece se de fato está acontecendo ou não. Mas, esquecendo isso, vamos aqui dar continuidade. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, Jesus se vira para o paralítico e diz assim: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Todo mundo que estava lá. A Bíblia fala que a casa estava cheia de gente. Como não coube todo mundo, diz a Bíblia que havia gente junto à porta. Então o pessoal que não coube do lado de dentro ficou se amontoando junto à porta. É isso que a Bíblia fala. Então o paralítico retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Lucas vai dizer que eles falaram: coisas extraordinárias vimos no dia de hoje. Amém? Assentados, vamos orar ao Senhor. Pai, nos abençoa grandemente nesta noite. Nós nos alimentamos da Tua Palavra. Nós precisamos da Tua Palavra. A Tua Palavra é vida. A Tua Palavra, Senhor Deus, ela discerne. A Tua Palavra, Senhor Deus, ela toca profundamente. A Tua Palavra levanta o que está caído, Pai. A Tua Palavra é força e vigor. Assim, continua comigo, continua com todos os que estão aqui, até mesmo aqueles que estão ouvindo ou vão ouvir esta mensagem, seja com eles também, porque a Tua Palavra é espírito e vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Eu estava me lembrando de uma ilustração que eu escutei há algum tempo atrás e eu achei muito interessante. Eu comentei com a Fátima dias desse, né? Eu comentei com ela que essa ilustração, ela é incrível, porque a pessoa que deu o exemplo, esse servo de Deus que deu o exemplo, ele compara nas palavras dele, né? Usando aquele exemplo, ele compara como que é a graça de Deus, como que é o amor de Deus, como que a misericórdia de Deus ela atua na vida do homem. Então ele trouxe uma ilustração bem simples do dia a dia, só para tentar fazer uma comparação, uma pequena comparação do perdão que Deus nos oferece, nos oferta, de como Deus olha para nós, falhos e pecadores. Então essa ilustração eu acho muito interessante para iniciar aqui essa pregação, porque ela diz assim: imagina que um homem, ele estacione o carro dele e tem lá um guardador, e ele diz para o guardador: eu vou me ausentar, vou retornar daqui a pouco, você pode guardar o carro para mim? Eu te dou um valor aqui. Aí o guardador concorda. Então eles concordam ali que o guardador vai guardar o carro e o dono do carro, quando voltar, vai dar um valor, uma gorjeta para ele, né? Isso é uma coisa muito comum no nosso dia a dia aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Bem, e aí, o que acontece? Quando o dono do carro retorna, o carro está todo arranhado. Se fosse eu e você, muito provavelmente a gente teria uma reação ali de denunciar, de discutir, de brigar, oferecer alguma coisa, nem pensar. Mas no exemplo que esse servo ele traz, ele diz assim: mas o homem volta, vê o carro todo arranhado, tira não só uma moeda que tinha prometido, mas tira duas, entrega na mão do guardador. O guardador fica sem ação, sem reação. Por quê? Porque constrangeu, porque ele arranhou o carro. No exemplo desse servo que ele deu, ele arranhou o carro. E mesmo assim, ele não só recebeu o que tinha sido combinado, ele recebeu mais.
Então ele ficou constrangido. Então, o perdão que Deus ele oferece a todos nós, ele é assim, ele constrange. Ele constrange porque a gente, quando recebe, a gente fica assim, muitas vezes sem entender até por que recebeu, por que foi alcançado com tamanho amor. Então, a Bíblia fala, né? A Bíblia fala que o amor de Cristo é constrangedor. Ele nos constrange, o amor de Cristo. Então, nós iniciamos essa ministração de hoje chamando a atenção para que você disponha o seu coração nessa noite para aquilo que o perdão é capaz de fazer. Nós estamos aqui falando de um episódio onde Jesus, em seu próprio nome, está perdoando o pecado. E o perdão do pecado, que de fato aconteceu, ele trouxe, além do alívio para a alma, para a prisão da alma, ele também trouxe cura. Ele também colocou um homem de pé. Então, preste atenção nisso. O perdão de Deus, ele restaura você por dentro. Mas tudo que vem depois também pode restaurar você por fora, colocar você de pé. Então dispõe o seu coração, porque a mensagem vai falar disso. A mensagem vai falar do perdão que foi seguido de uma grande restauração, de um grande sinal. Isso aconteceu ali, isso pode acontecer aqui hoje, isso já aconteceu com alguns aqui, isso ainda pode acontecer com outros aqui, com alguns que estão assistindo também. Disponha o seu coração para isso. Então vamos lá. Para a gente entrar na pregação propriamente dita, é preciso a gente fazer uma contextualização. Por quê? Porque não é muito tranquilo esse texto. Por quê? A gente precisa fazer um contexto. A gente precisa entrar na mente dos religiosos daquela época e entender que tipo de diálogo estava sendo travado ali. Então, para a gente entender o contexto, para a gente entender que tipo de conversa houve ali, para que Jesus fizesse uma proposta daquela, o que é mais fácil? Dizer os pecados estão perdoados, ou levanta, toma o teu leito e anda? Para a gente entender por que dessa pergunta, é preciso que a gente saiba o que os religiosos pensavam. Marcos capítulo 2 fala que havia escribas ali naquele lugar. Lucas vai dizer que havia fariseus, mestres da lei, ou seja, havia os religiosos, aqueles que ensinavam a religião, aqueles que ensinavam a Bíblia. Pessoas aprendiam com aquilo que estava na mente deles. Então, tem 3 coisas que você precisa saber, senão você nunca vai entender essa passagem. A primeira coisa é, para eles, só Deus perdoa pecados. É muito fácil. Você conhece a Bíblia, Velho Testamento, Levítico, capítulo 4, tem lá um sistema que Deus estabelece para perdão, para cobrir os pecados do povo. Vou te lembrar aqui, brevemente, para o perdão de pecado no Velho Testamento, o que estava presente? Estava presente o sacerdote, estava presente o templo, estava presente a oferta, o sangue era vertido, a imposição de mãos ali sobre o animalzinho, ali no altar. Tudo isso era um sistema de culto onde havia perdão de pecados no Velho Testamento. Ou seja, foi o próprio Deus que estabeleceu. A lei transmitiu como Deus perdoava pecados. Então, na cabeça deles, só Deus perdoa pecados. Primeira coisa que a gente precisa entender. Então, quando Jesus diz, os teus pecados estão perdoados, o que Jesus está fazendo é reivindicar atributos divinos. Porque ele não está dizendo que Deus está perdoando os pecados daquele paralítico. Ele está dizendo, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, ele está assumindo que é ele mesmo quem está perdoando os pecados.
Então, a primeira controvérsia: só Deus perdoa pecado. Como ele está falando uma coisa dessa? A segunda coisa que a gente precisa saber sobre esse texto é que, para eles, toda a enfermidade, ou quase todas, é um castigo divino. Toda enfermidade é um castigo divino. Nós lemos aqui que um paralítico foi descido por 4 pessoas, desceram pelo teto da casa. A casa era de palha naquela época, tinha gesso, era fácil tirar e descer. Então eles desceram, tinha um paralítico ali. Se ele era paralítico, então é porque Deus castigou. Se Deus castigou, é porque ele tinha pecado. Então, se ele tem enfermidade, é porque ele tinha pecado. Então, só Deus pode perdoar pecados, logo, só Deus pode curar enfermidades. E Jesus vai dizer as duas coisas. Jesus vai dizer: os teus pecados estão perdoados, levanta, toma a tua cama, toma o teu leito e vai. E a terceira coisa que a gente precisa saber, que estava na cabeça dos religiosos daquela época, é que eles até aceitavam que sinais fossem feitos por algum homem, desde que eles entendessem que aquele homem é enviado de Deus. Se eles discordassem da doutrina daquele homem, eles não davam o aval. Eles não diziam que aquilo ali procedia de Deus, que aquele homem não era autorizado por Deus. Então, por isso, que quando Jesus diz: os teus pecados estão perdoados, levanta, toma a tua cama e anda, é que eles vão dizer: isso é blasfêmia. Só há um que pode perdoar o pecado, só Deus. E é nesse contexto que Jesus, conhecendo o que estava no coração deles, conhecendo a cara de reprovação. É fácil você reconhecer a cara de reprovação, missionário. Não precisa nem abrir a boca. Você olha no olho. Você não vê a cara de reprovação? Sim ou não? Jesus olhou e viu a cara de reprovação. E aí ele faz a proposta. Olha só. O que é mais fácil dizer? Eles não disseram. Eles pensaram. Agora Jesus vai falar. O que é mais fácil dizer? Os pecados dele estão perdoados? Ou levanta, pega o teu leito e anda. São duas coisas que eles só poderiam atribuir a Deus ou alguém enviado por Deus. Se não fosse Deus, se não fosse alguém enviado por Deus, nenhuma das duas coisas poderia acontecer. Bem, quando Jesus propõe isso, quando Jesus diz: os teus pecados estão perdoados, levanta a tua cama, toma o teu leito e anda, o que Jesus está fazendo é o seguinte: já que vocês entendem e ensinam que só Deus perdoa pecado, e que só um homem enviado de Deus, ou o próprio Deus, pode fazer esses sinais, então, em outras palavras, se ele se levantar, se ele andar, então é porque os pecados dele também foram perdoados. É isso que Jesus fez ali. Essa foi a proposta de Jesus. E impactou tanto que a Bíblia vai dizer, na última parte do versículo que nós lemos: grandes coisas foram feitas aqui. Coisas extraordinárias foram feitas aqui. Certamente, alguns ali admitiram. Nós aprendemos que só Deus perdoa. Nós aprendemos que só Deus ou alguém enviado por Deus é que pode fazer essas coisas. Então, coisas grandiosas nós vimos aqui. Quando os homens, os 4 amigos do paralítico, se achegaram na casa, eles não conseguiram entrar. A multidão apertou. Quem estava dentro não saía, quem estava na porta não saía, eles não tinham por onde entrar. Por isso que a Bíblia diz que eles procuraram um jeito de dar uma volta e descer por cima. Mas quando ele
ficou de pé, Jesus fala: agora pode sair. Ele sai e todo mundo abre, senão ele não podia sair. Então, fica uma primeira lição para a gente. A dificuldade, ela pode até estar presente na nossa vida para a gente se achegar até Jesus. Alguém criou a dificuldade ou a gente mesmo. Não é isso que está em questão. Mas quando Jesus fizer o que precisa fazer, você vai sair de pé, você vai passar e a dificuldade não vai te impedir mais. Fica essa primeira lição para a gente aqui. Então, entendido o contexto, entendendo que Ele nunca falha, a nossa mensagem, o título é: Deus nunca falha. Nunca falha. 1 de João 1, verso 5, vai dizer: Deus é luz, e nele não há falha alguma, não há treva alguma, então não há falha alguma. Ele nunca falhou, ele nunca falhará. Amém? Então vamos lá, entendendo o contexto, vamos lá na casa de Jesus. Você sabia que Jesus tinha casa? Tinha. Alguns dizem que ele morava na casa de Pedro, mas a Bíblia fala que Jesus foi para a sua casa, em Cafarnaum. Cafarnaum era o centro do ministério de Jesus em algum momento. Então a Bíblia diz que ele foi para casa. Então eu vou pedir para vocês imaginarem, vamos lá na casa de Jesus. Vamos entender, vamos considerar que nós estamos lá dentro, nós fomos privilegiados. A Bíblia diz que eles ouviram que Jesus estava lá e foram. Quem chegou primeiro entrou. Quem não conseguiu, se amontoou na porta. Quem foi mais ousado, desceu pelo telhado. Entendeu? Se você for mais ousado, vai ter lugar para você encontrar Jesus. Então, vamos lá. Se transporta lá para a casa de Jesus. Agora, olha Jesus fazendo aquela pergunta: o que é mais fácil? Eu pergunto para você: tinha alguma coisa fácil? Para mim, para você, para eles? Não. Para eles, não. Olha a mente deles, como é que estava. Nada era fácil, nada era fácil. E se nós estivéssemos lá na casa de Jesus, também ia ser muito difícil para a gente. Muito difícil. Responder essa pergunta é muito difícil. Talvez impossível de responder. Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. O Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 26. Jesus está ensinando o seguinte: olha, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Muito difícil. É mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Jesus está ensinando. E aí, os discípulos vão dizer assim: olha, se for assim, é difícil ser salvo. E aí Jesus vai dizer: há coisas que são impossíveis para o homem, mas para Deus tudo é possível. Lucas, capítulo 1. Lá na altura do versículo 37, os anteriores e os posteriores também. É o anjo quem está dando notícia para Maria. Maria, desposada, nunca tinha tido contato com homem algum. E tem uma promessa de que ela vai gerar um filho. E depois, o anjo vai falar, hoje vai comentar sobre Isabel. Isabel, no 6º mês de gravidez. Isabel era considerada estéril, mas estava gerando João Batista. E Maria iria gerar a Jesus. E aí, o anjo vai dizer: para Deus realizar as suas promessas, nada é impossível. Então, preste atenção.
Para o homem, há coisas impossíveis. Para Deus, tudo é possível. Mateus 19. Outro texto. Para Deus realizar as suas promessas, nada é impossível. Então, havia coisas difíceis para ele, difíceis para mim e para você. Se a gente estivesse na casa de Jesus naquele dia, a gente não teria resposta. A gente não saberia dizer o que era mais fácil, porque para a gente era tudo difícil. Muitas vezes a nossa mente ainda é muito religiosa, então muita coisa fica difícil e truncada na nossa vida espiritual. Mas preste atenção, para a gente dar um glória bem forte agora. Seu filho está no vício? Você está no vício? Para Deus nada é impossível. Para você pode ser impossível, mas para Deus realizar as suas promessas, nada é impossível. Teu parente está na prisão, então diga: para Deus nada é impossível. Impossível para mim e para você, para Deus tudo é possível. A sua esposa, ela está com um diagnóstico difícil e complicado, então para Deus nada é impossível. Teu esposo está com suspeita de uma doença ruim, nada é impossível para Deus. Então, não está terminando não. Eu vou pedir para você ficar de pé, para você repetir comigo. Não é o término da mensagem não, é para a gente repetir 2 vezes. Diante das lutas dessa vida, o que nós vamos dizer? Então repete comigo. Para mim, pode ser impossível, mas para Deus, tudo é possível. Para Deus, realizar todas as suas promessas, nada é impossível. Você pode dar um glória a Deus? Pode se sentar. Jesus vai fazer 2 coisas difíceis, uma após a outra. Primeiro, perdoar pecados em seu próprio nome. Só Deus fazia isso. Ele estava dando prova da sua autoridade para perdoar pecados. Depois ele vai fazer uma outra coisa muito difícil, que é se expor, porque se ele errasse, ele iria ser exposto a uma falha, a um erro, e ele vai colocar aquele paralítico de pé. Então Jesus vai fazer 2 coisas bem difíceis, uma após a outra. Eu sei, você tem causas difíceis, você tem coisas difíceis. Você lembra de uma coisa difícil, você lembra de outra coisa difícil, tem as impossíveis também. Mas Jesus, preste atenção, Jesus, uma após a outra, vai colocando tudo em ordem na nossa vida. Uma após a outra. Ele vai colocando tudo em ordem na nossa vida. Amém? Então, para Deus tudo é possível. Para Deus realizar as suas promessas, nada é impossível. Agora vamos lá. Jesus, nós estamos na casa de Jesus, não é isso? Não sai de lá não, fica lá. Vamos pensar aqui uma coisa. Lucas capítulo 7. A Bíblia fala que Jesus foi convidado para ir na casa de Simão fariseu. O que ele fez? Ele foi. A Bíblia diz que ele não foi saudado com ósculo santo, não lavaram os seus pés. Ou seja, ele foi na casa de quem
o destratou, de quem o tratou mal. Mas ele foi convidado e ele esteve lá, na casa de Simão fariseu. Lucas 7 registra isso. João capítulo 12, a Bíblia vai falar que Jesus está lá na casa de Lázaro. Lázaro, Marta e Maria, aquela família de Betânia, muito íntima de Jesus. Jesus está lá. A Bíblia fala que eles estão ceando lá na casa deles. Lucas capítulo 24, lembra? Último capítulo do Evangelho de Lucas. Os discípulos estão voltando, os 2 discípulos para Emaús. O que a Bíblia fala? O dia já declina. Mestre, fica conosco. O que ele faz? Ele entra, ele fica, ele abençoa. Aqui ele abre a casa dele. Tinha gente ali que não gostava dele, escribas, fariseus, mestres da lei, intérpretes. Tinha gente que levava fé nele. Não deu para entrar por aqui, eu vou entrar por aqui, mas eu vou entrar. Então é assim, tem gente de tudo quanto é natureza diante de Deus, né? Diante de Jesus, dentro da casa dos outros, na casa de Deus. Mas hoje você pode abrir a sua casa. Afinal de contas, ele entrou na casa de tanta gente, por que ele não pode entrar na sua? Entrou na casa de quem tratava mal. Eu sei que você veio aqui hoje e você não quer tratar Jesus mal. Então, se você abrir a sua casa hoje, ele vai entrar na sua casa. É isso que ele vai fazer hoje. Será que vai mesmo? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então, é se alguém abrir. É quem quiser abrir. Você quer abrir a porta da sua casa, a porta da sua vida? Convidar Jesus para ser uma pessoa presente na sua vida? Se você fizer isso hoje, é isso que vai acontecer. Então, você já entendeu o contexto. Você já entendeu que Jesus é popular. O meu Jesus é popularzão. Fácil acesso. Fácil acesso. Será que eu mereço? Não. Você não merece. Mas isso não vai impedir de você ter um encontro com ele hoje, se você quiser. Aliás, nada vai impedir. Basta que haja acordo. Você lembra? O paralítico desce por cima do telhado. Era preciso que 5 pessoas estivessem de acordo. Porque 4 para carregar a maca e 1 para concordar em ser levado. Quando existe acordo, quando existe consenso, quando existe vontade, a gente dá um jeito. 5 pessoas para acontecer um milagre ali. Às vezes, dentro da nossa casa, tem só 2 e não tem acordo. Então fica difícil acontecer alguma coisa ali. Mas eu digo para você, se você quiser mudar esse quadro, você pode mudar esse quadro na sua vida a partir de hoje. Então eu quero convidar, já me encaminhando para o final, eu quero convidar para vir aqui a pessoa que entendeu que Deus falou verdade na vida dela. Verdades que atingiram, que falaram ao seu coração. Puxa, Jesus ia de casa em casa e a minha casa é um vazio, não tem Jesus na minha casa. Então o que está faltando?
se você acha que Jesus nunca esteve na sua casa, ou está ausente há muito tempo, ou você não sente a presença mais de Jesus na sua vida, na sua casa, na sua família, nas coisas do dia a dia, você não enxerga ali a mão de Deus, você não consegue enxergar a bênção de Deus, você não consegue ser grato a Deus, então vem aqui também, vem aqui para a gente orar por você, porque Jesus, Ele está presente nessa casa. Essa casa aqui de oração foi inaugurada em 2021. De lá para cá, Jesus está sempre aqui. É nosso convidado constante aqui. Nós estávamos em Olinda, de janeiro de 2018 até novembro de 2021. Jesus estava lá o tempo todo. Antes disso, lá em Mesquita, 2017, primeiro culto. Aliás, o primeiro culto foi lá, em Sulacap. Quem estava lá? Jesus estava lá. Então, Jesus está nessa casa, meu irmão, minha irmã, você que veio nos visitar aqui hoje. Jesus está aqui. Faça com que Ele entre na sua casa, na sua vida. Você vai ser tremendamente abençoado. Então, eu quero convidar você, para quem Deus falou de uma forma especial nessa noite. E Jesus está aqui conosco, e eu vou te falar uma coisa. Você sabia que Jesus canta louvores com os seus irmãos no meio da congregação? A Bíblia diz: eis aqui, no início do livro, está escrito sobre mim: renderei louvores a ti, meu Deus, com os meus irmãos, no meio da congregação. Jesus está aqui, Jesus está presente. Nós vamos louvar, irmãos, é a Bíblia que fala, Ele vai louvar com a gente a Deus. Vamos estar de pé. Vem até aqui você que entendeu que essa mensagem falou diretamente com você.